Hey guys, na aula anterior, na aula 5, nós estamos agora na aula 6, nós terminamos nossa aula na função de Heaviside, a função H. Pois bem, nós percebemos algo diferente nessa função. Nós percebemos que quando, ao fazer essa análise, quando t tendia a zero, porém, vindo pela esquerda do zero. Como assim pela esquerda? Se você considerar aqui o eixo T, está aqui o zero, então eu vou pegar pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo, perceba que são os valores, justamente os valores menores que zero. Então, quando eu fui tender a zero pela esquerda, o que nós percebemos? Nós percebemos que o nosso H, nossa função H, estava tendendo a zero. Ou seja, t tendendo a zero pela esquerda nos dava, usa essa setinha, implicava que o nosso H de t tendia a zero. Já quando t tendia a zero pela direita, ou seja, vinha para o zero pelo esse lado, o gráfico ele andava daqui para cá, ó. Aqui para cá, ele vinha. Então, a nossa H tendia a 1. Quando a gente fala de limites, todos os exemplos que nós vimos em aulas anteriores, nós sempre pegávamos a variável, seja x ou t, mas nós pegávamos as variáveis tendendo a um ponto por dois lados, pela direita e pela esquerda. Fazia uma tabela para cada lado. Em todos os casos que nós vimos anteriores, em que nós tínhamos um valor tendendo, a nossa função tendia a um certo número. Não fazia diferença, esquerda ou direita, ela tendia a um número. Se vocês lembrarem bem, no nosso primeiro exemplo, o nosso x tendia a 2. A gente fez duas tabelas, x tendendo a 2. E nesse exemplo, tanto faz esquerda, direita, a nossa função se aproximava de 4. A nossa função tendia a 4. Por isso a gente dizia que o limite era 4. Em outros exemplos foi a mesma coisa. Mas Heaviside tem algo diferente. Por quê? Porque um lado está indo para tendendo a um valor e outro lado está tendendo a outro valor. Então, não está tendo limite. Mas, guys, apesar de não estar tendo limite, perceba que se eu olhar apenas por um lado, eu tenho limite. Então, essa intuição de limite eu ainda tenho, mas só por um lado. Quando eu vou tendendo o meu x, o meu t aqui, a zero pela esquerda, a gente percebe que o limite da nossa H é zero. Pela direita, o limite da nossa H é zero. Então, devido a isso, a gente cria o conceito de limites em que se olha apenas para um lado, ao invés de olhar para os dois. E nós chamamos esse conceito de limite lateral. E aí, daí você pode perceber que, como consequência, que nós temos dois conceitos de limites laterais. Existe o limite lateral à esquerda e o limite lateral à direita, que a gente chama às vezes simplesmente de limite à esquerda e limite à direita sem usar o termo lateral. Então, às vezes usa lateral, às vezes não usa. O fato é que tem esquerda e direita. E, como claro, em matemática nós tentamos criar símbolo para as coisas, para facilitar a linguagem, para que a linguagem seja mais curta. E, no lugar de escrever o termo pela, vou ver aqui em azul, pela esquerda, a gente usa o quê? Como se fosse uma potência, colocando um sinal de menos aqui. Mas atenção! Esse sinal de menos não é potência e não tem nada a ver com positivo e negativo. Ah, professor, aqui são os negativos. Se o teu esquerda for negativo, é uma coincidência, mas não tem ligação, só um símbolo. Então, para querer indicar que eu vou tender a minha variável, um t, um x, só por um lado, eu coloco um sinalzinho de menos quando for esquerda. E vocês já devem deduzir que pela direita eu vou colocar o quê? O mais, tá, guys? E nessa situação nós dizemos também, então nós falamos em limite e usamos aquela simbologia de limite, só que com esse negocinho. Ou seja,
nessa situação do Heaviside, nós vamos ter o quê? Que limite da nossa h de t Heaviside, limite da h de t Heaviside, quando t tende a 0 pela esquerda, vai ser quanto? Vai ser 0, porque a gente viu que vai dar 0. E quando t tende a 0 pela direita, eu vou colocar um maisinho, meio, não é em cima, é como se for lá no expoente, no mesmo lugar do expoente de potência. Quando t tende a 0 pela direita, a gente viu que nossa Heaviside tende a 1, então o limite vai ser 1. E daí, guys, a gente vai aqui para a nossa aula 6, de fato, aula 6. Cria-se o conceito de limites laterais, ok? E é isso. Thanks. Se a nossa aula está planejada, se tudo correr bem, para 8 partes. Vamos ver se vai se cumprir. 8 não, né? 9? 8 vou. Então já vou aproveitar aqui a definição. Então, guys, essa é a definição com as palavras rigorosas, definição intuitiva. Escrevemos isso aqui, veja bem, ó, o menuzinho. Então já sabe que isso aqui é limite à esquerda. Essa aqui é a definição para limite à esquerda, mas é análogo para a direita. Se for direita, vai ser um maisinho aqui. Então, escrevemos esse negócio e dizemos que o limite à esquerda de f de x, quando x tende a A, ou pode ser assim, tá aqui a outra, limite de f de x, quando x tende a A para a esquerda. Maneira de falar. Então, nós escrevemos isso para indicar o limite, que eu já comentei. Ele vai ser igual a L quando? Se nós, a mesma história dos limites de antes, só que se eu puder transformar o quê? Tornar f de x cada vez mais próximo de L, o que está escrito aqui, ó. Podemos tornar os valores f de x próximo de L. Não é bem um próximo de qualquer jeito, arbitrariamente próximo. Ou seja, eu vou poder tornar f de x tão próximo quanto eu imaginar, para x suficientemente próximo de A. Só que como é esquerda, tá aqui o A, esquerda, não precisa estar próximo dos dois lados, só do lado esquerdo, ou seja, só os valores menores. Por isso que aqui fala menor que A. Então esse texto aqui é apenas o formalismo. E é isso aí. Exemplos nos próximos vídeos. Na verdade, o próximo é uma interpretação gráfica. E thanks.